Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente, estamos terminando o capítulo 9, que fala de duas bem-aventuranças reunidas num só capítulo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Estamos no último subitem de Instruções dos Espíritos, que trata da cólera, aqueles acessos, não é? Que nos entregamos a uma raiva, e esse espírito da primeira mensagem, do item 9, é um espírito protetor, uma mensagem recebida em Bordeaux em 1863. E o espírito, então, nos diz o seguinte sobre a cólera. O orgulho, então, ele vai situar muito bem a cólera, vamos dizer assim, originada do orgulho. E ele diz que o orgulho vos leva a crer que sois mais do que o que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. É o orgulho, não é? A vos considerar ao contrário, de tão modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E aqui, quando ele fala espírito, não é? Ele fala da inteligência. Que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais. Acessos de demência passageira. Excelente definição, não? Que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar. Não é orgulho ferido, é uma pergunta, desculpe. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repetir com cólera os mais sábios conselhos? Pessoa, como? Você quer dizer que eu tenho que fazer isso, 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 isso? Não, eu sou mais do que isso, não é? Aquela história do você sabe com quem você está falando? Já fala isso extremamente já tomado, né? Pela cólera, a pessoa, no caso. E ele continua. As próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris, ou seja, infantis, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Ou seja, tudo deve estar ali, não é? À disposição daquela grande inteligência e personalidade. E quando há uma contrariedade, né? Essa contrariedade não faz sentido diante da imagem que a pessoa tem de si mesma, não é? E causa aquela impaciência de não ter a sua vontade tão incrível, soberana, prontamente atendida. Isso tudo provoca, não é? Vai irritando a pessoa e muitas vezes termina nessas explosões de cólera. E ele continua dizendo, em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra, porque não lhe obedecem. Então, aqueles acessos onde a pessoa sai quebrando tudo. Desculpa. E também, às vezes, ataca até outras pessoas, não é? Eu vou tossir de novo, me desculpem. Que eu engasguei.
Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Ou seja, se não é por respeito a si mesmo, que seja para não ficar gerando piedade alheia diante da triste figura, porque as pessoas que fazem isso se tornam tristes figuras, como ele mesmo aqui coloca, se expondo mesmo ao ridículo. Se imaginasse que a cólera, continua o espírito, não resolve nada, altera a sua saúde, quer dizer, não só não resolve, como complica mais ainda, né? Porque o problema continua ali, né? E aí surgem outros, porque ele bem diz aqui, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Então, antes de sair quebrando as coisas, toda aquela energia negativa encharca a própria criatura, não é? Daí os efeitos negativos na saúde. Mas voltemos aqui ao espírito quando ele diz: veria que é sua primeira vítima, mas uma pessoa, mas uma outra consideração deveria sobretudo detê-lo, o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Imagina uma pessoa dessas numa família, como não fica a família dessa pessoa? Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a vida? Sim, porque, conforme dissemos antes, não apenas ele quebra coisas inanimadas, muitas vezes a sua cólera também atinge, chega como agressão a outras pessoas. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Então, nós vemos pessoas que são agressoras, que depois da agressão choram, pedem perdão, porque nos acessos de cólera saem agredindo. Muitas vezes já são perdoados e voltam a agredir, enquanto não perceberem que muitas vezes esse mal já se tornou uma doença e precisa de tratamento. As coisas não vão mudar. E ele continua dizendo, vamos repetir, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços para dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela, a cólera, é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, mais do que nunca, nós como espíritas devemos impedir que a cólera se manifeste através de nós, não é? No item 10, nós temos uma mensagem do espírito Hahnemann, aquele da homeopatia. Uma mensagem do espírito Hahnemann recebida em Paris em 1863 e nos diz então Hahnemann: segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Antes de considerar-se culpado, ele reputa a falta, ou seja, a cólera, ao seu organismo, acusando assim Deus de suas faltas e ainda acusando Deus de suas faltas. É ainda uma consequência do orgulho
de novo, um outro espírito falando da questão do orgulho, não é? Que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Então, havia uma ideia, né, antigamente, de que um determinado organismo, o organismo bilicoso, sim, é da bilis, né? Um organismo que tivesse maior propensão a liberar a bilis seria um organismo propenso à cólera. Então, a pessoa está eximida de responsabilidade, que o problema é a bilis, é porque eu sou um caráter bilioso. O meu organismo é que responde pelo meu mau humor. Muito fácil, né? Então, eu boto tudo na conta do organismo. Outras pessoas botam na conta dos antepassados. Não, porque vovô era assim, papai era assim, então eu também sou assim, sou dada acessos de cólera, porque os meus antepassados eram dados acessos de cólera, ou seja, é genético. Quando a genética não responde pelas nossas tendências morais, não é? Então, como ele diz aqui, a pessoa não se esforça, porque se compraz. E aí, ele também diz que muitas vezes o homem inclinado à cólera se desculpa com o seu temperamento, porque tinha essa coisa do organismo e do temperamento, não é? Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo. E ele vai falar mais sobre isso. Vejamos o que ele diz. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis, que se prestam melhor para torneios de força, mas não creais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos, ou seja, se convençam de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, ou seja, aquele corpo que produz mais bilis, será sempre pacífico. E que um espírito violento num corpo linfático, que é aquele corpo fraco, né, daquela pessoa assim, lânguida, um espírito violento num corpo assim linfático, por isso não será mais brando. Quer dizer, não vai ser esse corpo fraco que vai dar. Se ele for violento, ele mesmo fraco, ele vai arranjar um meio de exprimir essa violência de alguma forma. E ele também vai falar sobre isso. Somente a violência tomará um outro caráter. Claro que se a pessoa for, né, já numa estrutura física mais propensa a dar expressões mais contundentes da sua cólera, aquilo vai numa explosão, não é? E aqueles outros organismos mais frágeis, muitas vezes vão implodir. Isso é interessante, não é? Bastante interessante. E ele diz assim: num corpo linfático, por isso, não será mais brando, somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. E ele vai para a conclusão nos dizendo: o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Então, aí ele deixa tudo muito claro. Como não dá os outros vícios, não é o corpo que dá o vício. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O espírito lavaria as mãos e diz assim: isso é problema do corpo. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí já todo o sistema criado por Deus iria por terra. Então isso não acontece. O homem que é disforme não pode se tornar direito porque o espírito nada tem a ver com isso. Embora aquela deformidade seja para o espírito uma prova, não é? Mas é diferente de uma expansão de agressividade.
o fato de não se ter as duas pernas, o espírito não pode sair andando porque não tem as pernas. Então, isso ele não vai poder resolver. Mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. Esse aqui é o critério, né? Para modificarmos qualquer característica em nós que vemos que não queremos mais, vamos ter que imprimir uma vontade firme. Por quê? Porque já está condicionada aquela resposta antiga ali. A experiência não vos prove, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Vemos lá, Maria de Magdala, que era uma mulher cheia de vícios, encontrou Jesus, em que ela se transformou, não é? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Se ele fosse negada condições de progresso, para que uma lei, se ele não pode cumpri-la, não é? Então, se há uma lei, é porque nós temos sim condições de cumprir esta lei. Não que assim não aconteça com muito esforço, mas temos todas as possibilidades e os recursos para promover a nossa transformação e o nosso progresso. Fato. E com esta mensagem terminamos o item 10, o último item do capítulo 9, e amanhã começaremos o capítulo 10. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.